Sejam todos bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje trazemos para vocês mais um emocionante episódio da série Sociologia em Casa, abordando o intrigante tópico: o que exatamente é a globalização? O economista norte-americano Joseph Schumpeter uma vez sugeriu de maneira provocativa que o desenvolvimento da cultura capitalista poderia ser facilmente e talvez de maneira mais esclarecedora delineado como a origem do atual traje social moderno. Essa perspectiva tem a capacidade de ser ampliada, com uma consequência igualmente positiva ao fenômeno da globalização, em que o onipresente vestuário social moderno, que se tornou o uniforme característico de empresários e políticos, simboliza a padronização da cultura e da vivência humana em escala global. Para alguns, as fronteiras cada vez mais permeáveis entre as nações do mundo apresentam uma oportunidade histórica para estabelecer um tipo benigno de cosmopolitismo. Entretanto, para outros, a crescente conformidade com os padrões ocidentais representa uma ameaça à preservação da rica diversidade dos povos ao redor do mundo. A globalização não é uma novidade recente. Nos séculos passados, os imperialistas, missionários e comerciantes almejavam estender sua influência, crenças religiosas e atividades comerciais da forma mais abrangente possível pelo globo terrestre, deixando para trás uma carga cultural substancial, independentemente das circunstâncias positivas ou negativas de sua disseminação. O aspecto novo no contexto atual reside na notável amplitude e rapidez da transformação nos âmbitos político, econômico e cultural. A aldeia global. O processo de globalização é impelido pelo aparente encurtamento das distâncias e do tempo, um fenômeno que foi profundamente explorado pelo teórico da comunicação canadense Marshall McLuhan, nos anos 1960. Ele destacou que os circuitos eletrônicos transformaram a concepção tradicional de tempo e espaço, inundando-nos constantemente com as preocupações de outras pessoas de forma contínua. Isso resultou na formação de um diálogo global em larga escala, transmitindo a mensagem de uma mudança total, que supera as visões limitadas psicológicas, sociais, econômicas e políticas. Vivemos agora em um mundo completamente novo, onde a noção de tempo perdeu sua relevância e o conceito de espaço foi dissolvido. Somos habitantes de uma aldeia global. Marshall McLuhan tinha em mente, na época, 1967. A rede eletrônica, principalmente a televisão. Embora as inovações posteriores na revolução tecnológica da informação tenham apenas confirmado suas previsões. Dispositivos móveis, internet, correio eletrônico e redes sociais. Cada avanço tecnológico subsequente reforçou a realidade da comunicação global instantânea. Simultaneamente, a diminuição do espaço virtual foi acompanhada no mundo real pela acessibilidade de voos internacionais econômicos, tornando até mesmo as partes mais remotas do globo facilmente acessíveis para milhões de pessoas comuns. À medida que as fronteiras nacionais se tornaram mais permeáveis, o fluxo de bens e ideias tendeu a ser mais pronunciado, saindo das regiões politicamente e economicamente dominantes, sobretudo dos Estados Unidos. A disseminação e a exposição de práticas e produtos ocidentais desgastaram, ou, no mínimo, remodelaram tradições e crenças locais. À medida que esse fluxo se intensificava, surgiram tanto o temor quanto a expectativa de que uma forma de cultura global poderia emergir pela primeira vez na história. Tanto os apoiadores quanto os opositores desse fenômeno debatiam se estava se formando ou não uma nova ordem mundial, um cenário compartilhado politicamente e economicamente, forjado pela interconexão tecnológica em escala global. A nova interdependência eletrônica recria o mundo à imagem de uma aldeia global, Marshall McLuhan. Tudo parecia promissor no jardim da aldeia. McLuhan estava fervorosamente otimista com a perspectiva de uma vida na aldeia global. E desde então, muitos outros compartilharam desse entusiasmo. Um exemplo notável, embora um tanto extremo, é o filósofo americano Francis Fukuyama, anteriormente um neoconservador. Em 1992, impulsionado pela euforia que sucedeu o término da Guerra Fria, Fukuyama proclamou que a queda dos regimes autoritários na União Soviética e em outros lugares poderia marcar
o fim da evolução ideológica da humanidade e a difusão global da democracia liberal ocidental como a forma definitiva de governo humano. Sob a égide desse triunfo global do liberalismo, Fukuyama propôs que uma cultura global verdadeira emergiu, centrada no crescimento econômico impulsionado pela tecnologia e nas interações sociais capitalistas, que são essenciais para nutrir e manter esse crescimento. No entanto, não é necessário ir muito fundo além da superfície cor-de-rosa pintada por Fukuyama para reconhecer as ideias que possivelmente dominarão a pauta em uma reunião do Conselho da Aldeia Global. Junto com outros defensores da globalização, Fukuyama baseia seu argumento em uma suposição amplamente aceita sobre o efeito positivo das economias de mercado liberais desenvolvidas no Ocidente ao longo dos últimos 2 séculos. A rápida e sem barreiras circulações de bens e capital pelo globo, facilitada pela inovação tecnológica, promete trazer eficiência e vantagens para todos, produtos mais acessíveis e em maior quantidade para as nações já prósperas, maior emprego e remuneração mais justa para as nações menos favorecidas. Nos casos dessas últimas, o aumento da prosperidade supostamente culminará em melhores padrões educacionais e um nível mais elevado de maturidade política. Historicamente, isso poderia levar à liberalização e à adoção da democracia, resultando em um progresso que transcenderia as fronteiras antigas, resultando em uma ordem global mais colaborativa e harmoniosa. Nós somos o que comemos. A alimentação tem sempre servido como um influente meio de transformação e disseminação cultural. Plantas do Novo Mundo como milho, amendoim e batata doce foram introduzidas na Europa por conquistadores que retornavam, resultando na revolução de práticas agrícolas e hábitos alimentares na Ásia e África. As tradições culinárias europeias, que durante milênios estiveram ligadas a colheitas locais e sazonais, se enriqueceram com uma ampla gama de ingredientes exóticos, como bananas e mangas. Paralelamente, desenvolveu-se a expectativa de ter acesso a diversas frutas e legumes em todas as épocas do ano, independentemente do custo ambiental envolvido. As gigantes corporações de fast food ocidentais, como McDonald's e Kentucky Fried Chicken, há muito tempo têm sido vistos como símbolos indesejados da globalização. Ainda que muitas dessas percepções se baseiem em evidências circunstanciais, produtos como o Big Mac e frango frito são frequentemente responsabilizados não somente pela padronização desoladora das escolhas alimentares em todo o mundo, mas também pela emergência de um novo problema, a globesidade. Como resultado da degradação dos padrões alimentares globais, caracterizada por um aumento no consumo de carne, gorduras e açúcares processados, a Organização Mundial da Saúde estimou que até 2015 haveria cerca de 700 milhões de adultos com obesidade no mundo todo. No entanto, antecipar o impacto exato dessas supostas gigantes do imperialismo cultural é complexo. Acredita-se que elas possam estar conectadas à proliferação de práticas como o atendimento cortês de garçons em Moscou, filas organizadas em Hong Kong e até mesmo banheiros públicos mais limpos em várias partes do mundo. O declínio do ideal rosado. Uma visão crítica sobre a globalização foi apresentada em 1988 pelo pensador francês Guy Debord, conhecido por suas abordagens vanguardistas, em um ataque contundente ao próprio McLuhan, a quem chamou de o imbecil mais convencido do mundo. McLuhan, por sua atração pelas liberdades e atrativos superficiais oferecidos pela aldeia global, não teria compreendido a banalidade rasa da vida nesse contexto. Debord observou que, ao contrário das cidades, as aldeias sempre foram marcadas pelo conformismo, isolamento, vigilância mesquinha, tédio e fofocas incessantes sobre as mesmas famílias. O cerne da crítica à globalização reside no conformismo e no tédio. A cultura popular, que se tornou degradada e mercantilizada nos Estados Unidos e em outros países ocidentais, erodiria as práticas e tradições locais. Nessa marcha inexorável do imperialismo cultural, as cozinhas regionais são expulsas de forma abrupta por marcas como Ronald McDonald e Coronel Sanders. Vozes autênticas de cineastas locais são abafadas pelo clamor ensurdecedor dos blockbusters de Hollywood.
A autenticidade do vestuário tradicional é ofuscada pelas cores vibrantes de marcas como Benetton e Abercrombie. Por trás desse consumismo superficial, surgem corporações multinacionais cínicas e agressivas, responsáveis por um sistema desumano que enganam o Ocidente e exploram o restante, subtraindo empregos de trabalhadores ocidentais e os substituindo por trabalho explorador em fábricas do terceiro mundo. A verdade sobre a globalização não é tão pessimista nem otimista como proclamam seus críticos e defensores. A ideia de uma cultura global que é aceita por uns e rejeitada por outros é em grande parte uma construção fictícia. Essa cultura global que supostamente está emergindo ainda não existe de forma significativa e é incerto que ela venha a se materializar em um futuro próximo. A conclusão mais notável oriunda das extensas pesquisas sobre os impactos da globalização é que esse processo não é unidirecional. Quando diferentes culturas se encontram, raramente ocorre uma dominação simples de uma sobre a outra. Em vez disso, surge um processo sutil e intrigante de cruzamento e intercâmbio, resultando em algo novo e distintivo. No final das contas, não é surpreendente que seres humanos, por sua natureza, tenham a curiosidade de experimentar novos sabores e sons quando têm a oportunidade, mas, ao mesmo tempo, mantenham um forte senso de pertencimento à sua localidade e compartilhem sistemas complexos de crenças e tradições locais. A conclusão se resume em que a vida na aldeia global é muito mais matizada do que uma simples visão binária. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, deixe um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!